Boa tarde, pessoal. Vamos mais um videozinho de paisagem, mas vamos o que importa mais do que o vídeo da paisagem é a palavra. Isso aqui. Pode ler, Isabela, a palavra aí. Muitas vezes desejamos chegar ao ponto sem enfrentar a escada da vida. Queremos os resultados, mas não estamos dispostos a lidar com o processo. Não existe vitória sem esforço, mas também não existe esforço sem propósito. Continue mesmo quando for cansativo. A recompensa virá no tempo certo. Que nesta nova semana Deus nos guie, nos oriente e nos fortaleça em cada desafio. Entendeu? Bora lá. Pois é, pessoal, vou botar uma paisagemzinha. Se você está passando por vento, por tempestade, não se preocupa não. Entra com Jesus no barco, porque com Jesus nós venceremos tudo, todos os obstáculos da vida. Com Jesus nós venceremos. Pedro, quando Jesus vinha sobre as águas, Pedro pediu a Jesus para ir ao encontro dele e andar sobre as águas também. E Jesus ordenou que ele fosse. Mas Pedro, ele ficou assustado. Ele olhou para baixo, né? Se ele tivesse olhado para baixo, ele tinha continuado. Mas ele olhou e ia se afogando. Aí Jesus pegou ele pela mão e trouxe ele de volta. E ele andou nas águas junto com Jesus e chegaram ao barco. Então, o que eu quero falar para vocês sobre isso é que a gente, às vezes, estamos passando por tempestade. E às vezes não é nem criada por nós. Porque se a gente planta vento, a gente colhe tempestade. Mas às vezes esse vento já vem plantado de muito tempo, né? Muito tempos atrás, até antes de nós nascer, pelos nossos descendentes. Então a gente tem que passar por eles. Só que se a gente pôr Jesus na frente, nós venceremos. Nós não olhar para baixo. Quando a gente vê que está a nos atacar, a gente fazer o quê? Olhar para cima. Porque para a gente começar, qualquer coisa que nós for começar, nós temos que começar de baixo. Ninguém começa de cima para baixo. Nós temos que começar de baixo para cima. E prestar atenção aos degraus. Prestar atenção a cada degrau que a gente sobe. Não querer se exaltar, não querer se apressar, não querer correr, que é para não escorregar e cair. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que prestar atenção em cada degrau que a gente sobe. Porque se a gente for subir um degrau, começar lá em cima já, a gente está perdido. Porque a gente... vamos ficar sem saber o que fazer, fazendo coisas que não devem, besteira, porque subiu de uma vez, sem subir degrau por degrau, com atenção, com cuidado, se humilhando cada vez mais, para que possa chegar ao topo, né? Chegar até em cima. E se a gente se apressar, a gente só vai perecer. Então, para que eu não pereça, tem que pôr Jesus na frente, mesmo que seja tempestade ou vento forte, que nos atingir, que não seja criado por nós, que tenha sido pelos antepassados nossos, que tenha sido criado e que nos atingiu, que a gente tem que se pegar com Cristo Jesus, se pegar com o Senhor, pôr o Senhor da frente e o nosso barco será guiado pelo Senhor. Pelo Senhor e nós venceremos, porque Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se a gente for vencer o mundo, for logo querendo, já está lá em cima, nós vamos ter que, queira ou que não queira, descer. Vamos ter que descer para chegar no topo, porque de qualquer maneira nós subiu do nosso jeito. Mas nós temos que subir do jeito que Jesus planejou para nós. É isso que nós temos que fazer. E tem pessoas que ainda bem não pegam um cargo
Isso é em qualquer repartição de trabalho e já quer humilhar aos outros, como é que já é o mandão, o dono. E a gente não pode fazer isso. Nós temos que se humilhar. Muito melhor é a gente se humilhar do que humilhar os outros. Muito melhor é a gente chorar do que fazer os outros chorar. Eu acho assim. Agora, cada um tem sua opinião. Mas o conselho que eu dou é esse, porque eu tenho buscado, tenho experiência, tenho buscado em Jesus Cristo as minhas forças, porque é um pouco difícil. A gente passa, a gente tem familiares que não são ainda evangélicos, que não entendem as coisas e às vezes são duros de coração, às vezes não querem perdoar as coisas, às vezes se exalta e faz besteira e fala besteira sem pensar o que está fazendo e perece, né? Porque aí a gente vai dar conselho e é até xingado, mas aí eu falo que o conselho é esse: a gente tem que se humilhar. É melhor a gente se humilhar do que humilhar os outros. A gente chorar de que fazer os outros chorar. E a gente subir degrau por degrau. Cada um deles observando, com cuidado, com muito cuidado, para que a gente possa chegar até o topo, viu? O conselho que eu dou é esse. Eu vou fazer um vídeo grande, mas confia no Senhor, porque o Senhor é o meu, o nosso e o teu pastor, e nada nos faltará. Se a gente buscar o bem, não vai nunca nos faltar o bem, porque Deus, Ele vai prover o bem para nós. Mas se a gente buscar o mal, também o mal irá nos acompanhar, porque não foi nós que buscou, viu? Porque Deus, Ele é bom, Ele não quer o mal para ninguém. A prova é que Ele deu o único filho para derramar o seu sangue por nós, para nos salvar. A prova é esse, que Deus quer o nosso bem. Então essa é a palavra que eu deixo hoje para todos vocês. E muito obrigado. Deus abençoe, Pai do Senhor.